Então, existe essa coisa chamada epigenética. A epigenética é algo que está fora da genética, ou seja, não depende daqueles dados que estão no nosso DNA e RNA. Pelo contrário, isso depende de fatores externos, os nossos comportamentos, nossos hábitos diários, o nosso estilo de vida. Isso que vai interferir vai na verdade construir a epigenética, e isso vai modificar esse nosso fenótipo, né? Esse nosso lado externo, a nossa aparência física, nossos conceitos mentais, tudo isso que depende do nosso estilo de vida, dos nossos hábitos. E aí, quando se tem hábitos de vida saudáveis, a idade epigenética, ou seja, a nossa aparência, né, o que se mostra aos outros, né, do nosso corpo, vai acabar diminuindo ou passando mais devagar, de forma mais lenta com o passar do tempo. Então, e hábitos contrários a isso, né, como a obesidade, o sedentarismo, a ingestão de álcool, o tabagismo, todos esses hábitos são negativos e acabam acelerando esse processo da idade epigenética. Então, assim, o consumo de açúcar é um dos fatores que estão relacionados com essa aceleração do nosso envelhecimento. E não é só isso. O açúcar, para se ter uma ideia, ele funciona como uma droga mesmo. Até pessoas que tentam cortar o açúcar de vez têm efeitos colaterais em relação a isso, como ansiedade, estresse, dor de cabeça, porque o açúcar afeta diretamente o nosso sistema de recompensa no cérebro. Existe a liberação de dopamina, que é o hormônio do prazer, que ativa esse sistema de recompensa e causa essa sensação de bem-estar, de prazer, de satisfação. E quando você tira isso, igual quando um viciado tenta cortar uma droga, sintomas de abstinência são apresentados por essa pessoa. Então, assim, o açúcar, ele é viciante e consumido de forma exagerada está relacionado também com o aumento do risco de desenvolver diabetes. A diabetes, especialmente a tipo 2, que é aquela que é assim como a epigenética. Lembra, a diabetes tipo 2 ela está relacionada com os hábitos e comportamento. Então, as células funcionando normalmente, elas consomem a glicose que está ali no sangue para utilizar como fonte de energia. E a diabetes tipo 2, quando tem esse excesso de açúcar, hábitos alimentares que não são saudáveis, o sedentarismo, tudo isso vai influenciar nesse surgimento do diabetes tipo 2. Então, isso acaba já ligando aí para o sobrepeso, o aumento do peso, né? Há um excesso de energia que não consegue ser utilizado, que não consegue ser consumido, que é aquele açúcar que está sendo acumulado no sangue. E justamente a prática da atividade física vai ajudar a controlar esse gasto dessa energia, do açúcar ou da gordura, né? E essa fonte de energia finalmente ela é consumida. Outro ponto também, o açúcar também está relacionado, veja só, com inflamação no nosso corpo, no nosso cérebro também. Por isso que estudos apresentam que há declínio cognitivo, ou seja, algumas capacidades mentais são diminuídas com o passar do tempo quando há esse consumo exagerado de açúcar, seja em uma bebida de suco, seja no café, seja por produtos industrializados ricos em açúcar. Então, esses fatores vão aí causar declínio cognitivo, perda da memória também lá no hipocampo, por fatores inflamatórios que o açúcar acaba desencadeando. Outro ponto também é que o açúcar vai estar ligado também com esse aumento de peso. Então, quando você corta o açúcar, automaticamente já começa
o corpo ele já regula essa distribuição da energia. Então não há para que tanta fonte de energia, tanto açúcar no corpo, no sangue, se a pessoa não faz exercício físico, se a pessoa não consome isso de alguma forma. Então, quando isso não é consumido e não há esse balanço, esse equilíbrio no corpo, acaba se acumulando e trazendo esses prejuízos.